maturidade cristã. Nós temos falado sobre isso, o pastor Horácio tem iniciado uma série de reflexões e meu propósito aqui também é reforçar, né, essa visão que o Senhor tem dado ao nosso pastor. Então, um dos temas importantes e essenciais sobre maturidade cristã é entender o propósito eterno de Deus, né, e a salvação em Cristo. Né? Seria, na verdade, o abecedário do conhecimento sobre Jesus Cristo e sobre os propósitos de Deus. Primeiro, saber qual é o propósito eterno dele e saber sobre essa salvação, né? Como o Senhor, digamos assim, encontrou uma saída, né, para o homem, né? E essa saída é Jesus Cristo. Ontem nós falamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada, né, e o seu papel de nos revelar, né, a vontade de Deus e Jesus Cristo. E hoje vamos entrar um pouco mais sobre esse propósito de Deus e também sobre a salvação em Cristo. Então você sabe muito bem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o propósito de Deus foi de fazer com que fôssemos conformes à sua própria imagem, né? Que o homem refletisse o seu próprio Criador, né? Então, mais do que criatura, nós teríamos um componente da própria divindade em nós mesmos, né? E isso a gente percebe por características que o homem tem, né, que os outros seres não têm. Então, a razão, sensibilidade, inteligência, capacidade de criar, né, a criatividade é uma característica que Deus tem, e isso pode ser aferido a partir da própria criação, né, com tranquilidade. E o homem também cria coisas, né? Ele inventa, ele cria poemas, filmes, né? Ele aprecia o belo, tem um senso estético como Deus tem quando Deus criou o mundo, né? E quando ele fazia as coisas, ele dizia: e isso aqui é bom, né? E quando criou o homem, isso aqui é muito bom, porque ele tem, né, ao contrário, né, nós também, ao contrário dos animais, nós podemos dizer: isso aqui é belo, isso aqui não é tão belo, porque temos esse senso de apreciação, né, estética, né, a responsabilidade também, a capacidade de fazer escolhas, né? Então tudo isso acaba sendo, né, são características que nós temos que refletem também a imagem de Deus. Mas, como nós sabemos, essa imagem de Deus ela foi maculada quando o homem decidiu pecar, quando o homem decidiu romper com Deus, né? Isso trouxe consequências que são experimentadas pela humanidade até hoje, segundo a narrativa de Gênesis e de acordo com como nós cremos, né? Então, o mal no mundo e o pecado do mundo, ele não fez parte, né, desse projeto soberano de Deus, né? Mas foi, na verdade, um desenvolvimento e consequência de uma decisão humana, né? De uma decisão humana. Então, Deus criou o homem para refletir a sua imagem e também para ter, né, um domínio sobre a terra, mas não um domínio que fosse predatório, porque às vezes a palavra domínio, ela pode trazer uma ideia de tirania, né, humana, e é o que acontece de fato hoje, né? Se o homem ele tem poder, se ele tem alguma capacidade de mando, né, e de controlar as coisas, ele vai fazer, né, e o fará geralmente da pior maneira possível, né, por meio da exploração, por meio da destruição dos recursos naturais, né? O meu acaba sendo de tal proporção que o outro pode ficar sem nada, né? E é a configuração econômica que temos no mundo, né, no planeta, né? A concentração de renda, de riquezas, né, cada vez mais na mão de poucos, e enquanto outros, né, passam necessidades. Uma coisa que a gente acaba se acostumando, né? Desgraçadamente, o homem acaba se acostumando com esses desníveis, né, com essas assimetrias sociais, mas porque o coração do homem acabou ficando insensível, né, e petrificado depois do pecado. Mas o plano original de Deus era para que o homem fosse um bom gestor, né, dos recursos que o Senhor colocou à disposição de todos, né, de uma maneira que nessa gestão todos pudessem participar de tudo, né? Então Deus não estabeleceu privilégios na criação. Quando Ele dá esse mandato para Adão e Eva, né, para
dominarem sobre tudo, na verdade, é claro, seria uma dominação de acordo com a natureza que havia sido implantada neles, não é verdade? Então, se eles tinham a imagem e semelhança de Deus, né, e Deus é amor, é evidente que esse governo seria um governo de amor, né? Um governo de compartilhar e de possibilitar, né, a vida de todos os outros, né? E isso foi manchado com o pecado, né? Mas o que mais nos interessa aqui, além desses desdobramentos, né, socioeconômicos do pecado e ambientais, o que mais nos interessa aqui é o problema do caráter humano, né? Houve uma deformidade do caráter humano. E em tal nível que quando você lê, né, o Novo Testamento, o diagnóstico que Paulo fala, em especial sobre o homem, né, parece ser bastante pessimista quando diz que não há um justo, nenhum sequer, né, que os pés dos homens são velozes para derramar sangue. Ele fala que a boca humana é como um sepulcro aberto, a sua língua como um veneno de serpente. Não existe o temor de Deus diante dos seus olhos, né? Então, diante desse quadro de total declínio moral do homem, o pecado acabou se filtrando, né, no homem de uma maneira tal que ele acabou ficando impossibilitado de se libertar desse próprio jugo, né? Por isso que nós falamos de escravidão do pecado, porque o pecado, além de ser uma escolha, mas mais que isso, né, ele acaba sendo uma espécie de grilhão sobre o homem, né? Ele acaba sendo algemado pelo impulso, né, de violar, né, a vontade soberana de Deus. E isso traz consequências tanto para si mesmo, porque o pecado acaba sendo um autoenvenenamento, e também para os nossos círculos de convivência, né? Por isso que o casamento ele acaba se tornando algo, no lugar de ser uma melhora, né, na vida, porque foi o que Deus falou, né, para Adão: olha, não é bom que o homem esteja só, ou seja, eu vou colocar você, né, em outro patamar de qualidade de vida quando você tiver uma companheira, né? E hoje se tornou até um adágio infeliz, né, que o casamento seria, né, um passo que vai anteceder, né, a morte e a tristeza, etc., né? Ou seja, o que Deus criou para o bem acabou sendo, né, um mal para o homem. Por quê? Porque o mal está residindo no próprio homem, né? Assim nós cremos. Os que creem na Bíblia entendem que o homem precisa desesperadamente se libertar do pecado. E quando nós falamos da libertação do pecado, nós não estamos falando, evidentemente, e você que nos acompanha, né, e ouve principalmente o pastor Horácio, né, tem entendido que não se trata de uma perfeição que é implantada a partir da conversão, né? Isso aí seria uma utopia e antibíblico. Então não é isso que nós estamos falando. O que acontece é que quando nós experimentamos uma transformação por meio de Jesus Cristo, o Senhor nos dá todas as condições para que vivamos agora num movimento de crescimento espiritual, né? De despojamento do velho homem, das velhas práticas, né? E viver o novo de Deus, finalmente, né? O Senhor não quer que sejamos vítimas, né, de velhas práticas e que o pecado se torne algo crônico, insistente, né, e sem remédio para mim e para você, né? O que o Senhor quer é que exista de fato um antes e depois de Cristo. Assim como Cristo mudou a história, trazendo um antes e depois, o mais importante é o Cristo da nossa história, né? O que cria essa divisão entre um passado que já não é mais levado em consideração, porque os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e dos seus pecados eu não mais me lembrarei, né, diz a palavra de Deus, e um presente e um futuro que agora é para a glória de Deus, porque assim é a vereda do justo, né? Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso que nós falamos de maturidade cristã. Então eu e vocês somos vocacionados ao crescimento, não é algo opcional, mas é um plano de Deus para as nossas vidas. Então quando o homem ele peca, você tem esse problema. E agora, o que a gente resolve? O que nós fazemos agora? Vamos dizer assim, né? Deus, né, a Trindade, pensou: o que vamos fazer agora? Na verdade, não é o que vamos fazer agora, porque a resposta existe desde sempre, né? O que deixa eu e você
coloca você e eu em parafuso. Porque como é que a resposta existe desde sempre, né? Se o pecado aconteceu num dado momento na história, né? E se a resposta existe desde sempre, então Deus se antecipou ao pecado que ele sabia que o homem ia cometer, né? São questionamentos fáceis de serem formulados, né? Mas por que são fáceis de serem formulados? Porque eu e você temos uma perspectiva de tempo linear, né? Isso é evidente. Então nós conhecemos o tempo passando de forma paulatina, né? E nós testemunhamos o início da vida, né? O meio da vida e o fim, né? A árvore quando ela cresce, né? Quando ela dá fruto, quando ela morre. Então nós assistimos isso, o tempo linear. Só que com Deus não funciona assim, porque Deus está numa dimensão de atemporalidade. Então Deus ele não utiliza, né, esses mesmos códigos de compreensão da vida e do universo, porque ele está além do próprio universo, porque ele criou o universo. E o tempo é a viagem, né? O tempo é uma dimensão da física, né? Já é considerado uma dimensão da física. Você sabe que sim. Então Deus ele não está condicionado a isso. Então o que nós cremos é que Jesus Cristo sempre foi o plano, né? Quando o homem pecou, né, a resposta já existia, porque está escrito lá em 2 Pedro, né, que em 1 Pedro, que é o sangue que é conhecido antes da fundação do mundo, né? Porque Deus é amor. Então, Jesus Cristo já estava com Deus na criação, e esse amor sacrificial é uma realidade, né, desde sempre. Glória a Deus por isso. Então, o plano de Deus ele não foi frustrado, porque apesar do pecado humano, né, temos uma resposta eficiente e suficiente, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? E quando ele fala que é o pecado do mundo, né, então parece que o sacrifício não surtiu o efeito esperado, né? Porque o mundo não está bom, não. Então nós não estamos bem de jeito nenhum. Então como é que o pecado saiu do mundo, né? Na verdade nós estamos falando do pecado nas pessoas, o mundo como humanidade. Mas ele só vai ser, não é, eficiente para aqueles que creem, né? Para aqueles que de fato recebem a Jesus Cristo como Salvador, né? E aí sim ele vai desfrutar, né, de vida, de paz, porque por Jesus Cristo nós temos agora paz com Deus, né? Então essa ruptura que aconteceu no passado, né, ela agora não tem mais nenhum efeito contra nós, porque Jesus Cristo é aquele que promove a reconciliação do homem, né? Em Cristo Jesus, está escrito em 2 Coríntios, né, nós somos reconciliados com Deus. E quando fomos reconciliados com Deus, também recebemos um serviço, um ministério, que é o ministério da reconciliação. Reconciliados para reconciliar. É a nossa missão. Então não apenas recebemos a reconciliação, o perdão e o acolhimento, mas anunciamos isso, né, para quem quiser ouvir, né, e todos os homens têm, na verdade, o direito de saber, né, que Deus, né, os ama de uma maneira intensa e sacrificial, né? E esse é o dever da igreja, levar essa mensagem. Então o propósito de Deus não foi frustrado, né? Quando o homem foi tentado ali no Éden, né, ele foi tentado. Isso aí poderia ter vários desdobramentos explicativos, né? Mas uma coisa interessante que é bom a gente destacar: quando ele foi tentado com uma promessa de promoção e de bem, né? Veja que o inimigo ele não nos tenta com promessas de piora de vida, não é? Não é atrativo para ninguém piorar, né? Então é sempre a promessa de elevação, de prazer, de felicidade, né? De realização, ou pelo menos de diminuição da dor em situações extremas, né? Como acontece com a ideação suicida, né? O que a pessoa quer é ainda que ela passe a não existir, mas essa condição seria melhor do que viver, né? Do que tocar a vida do jeito que ela é. Então daí a tentação, ou seja, uma promessa de melhora, né? Ou de uma situação menos pior. Então o diabo ele sempre nos tenta assim, e assim foi com Eva. Ele falou: vocês podem comer de todos os frutos do jardim? Não, existem restrições aqui, né? Deus não é tão bom assim. Essa árvore, por exemplo, vai dar para vocês, não é, uma semelhança com Deus, porque vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí sim,
serão semelhantes a Deus. Só que a imagem e semelhança já existia, né? Desde a criação, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a tentação do diabo e sempre foi induzir o homem a uma busca ilusória de felicidade. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão gozar de sabedoria e serão iguais a Deus, serão semelhantes a Deus, né? Então, e essa que é a grande contradição, né? O fato de buscarmos a nossa felicidade de uma maneira contrária à palavra de Deus, e isso é cair na tentação do diabo, igualzinho àquela lá do Éden, né? Acaba nos trazendo infelicidade, né? É essa busca por realização que nos torna infelizes, porque Jesus Cristo é que é o portador da paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Então o mundo proporciona essas propostas de paz, de felicidade, de realização, que no final das contas acaba desembocando em tristeza, em derrota e morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus, né, é a vida eterna. Então Jesus ele nos reconcilia com o Pai, né? Deus não desistiu desse propósito eterno, né? Então em Cristo Jesus nós temos agora a possibilidade de justiça sem uma justiça inerente a nós mesmos. O que isso quer dizer? Está escrito que ele é o justo que foi sacrificado pelos injustos, né? Está escrito que pelo pecado de um só, por Adão, entrou o mal no mundo e o pecado ficou entranhado no homem. Mas por uma justiça, só um ato de justiça, todos foram justificados, né? Agora não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque agora o que está em nós é maior do que o que está no mundo, né? Então a nossa dependência e a centralidade de Jesus Cristo ela é a chave para compreender o plano de Deus, né? Senão o cristianismo acaba sendo mais uma filosofia de vida, né? Uma filosofia de vida que propõe algumas pautas morais, né? E é mais que isso seguir a Jesus Cristo, né? Por exemplo, existem filosofias como o estoicismo, né? Que você encontra até semelhanças, né, com o cristianismo de alguma maneira, de ter paciência, de ter resiliência, de não ter um excessivo apego aos bens materiais, né? Você encontra alguns pontos de conexão com o Evangelho, mas não tem um Salvador. Então, o que condiciona o homem, né, a um estado melhor, o que vai provocar, né, no homem uma mudança, é a sua própria mente, de uma reprogramação mental, de uma maneira de pensar diferente e tentar entrar num processo de autorredenção. Só que no cristianismo é diferente, concordem as pessoas ou não. Nós entendemos que seria impossível ao homem produzir sua própria salvação. Seria impossível ao homem construir sua própria ponte para Deus. Seria impossível para o homem erigir essa escada até o reino de Deus, né? Mas o que nós entendemos como boa nova é dizer: Jesus Cristo veio ao mundo, né? Ele de cima para baixo nos trouxe salvação, né? Porque só existe um ato de justiça. O que nós fazemos em termos de que queremos, né, de aperfeiçoamento moral, né, os velhos hábitos que vamos nos despojando deles e etc., né, isso é apenas, né, uma caminhada com Deus, né, um caminho de aprimoramento que nós consentimos com isso, né, e queremos. Mas essa atitude em si, ela não tem força salvífica, força de salvação. Quem promove a salvação é Jesus Cristo, quando nós aderimos ao seu amor, né? Então, para isso, nós precisamos de fé e de arrependimento. Fé no sacrifício que foi realizado. Em que consiste o sacrifício? Em entender que eu fui perdoado completamente e gratuitamente. Então, não existe nenhuma condição para que eu seja perdoado, né? Deus não exige de mim boas atitudes para que aí sim eu receba como prêmio, né, o perdão dos meus pecados. Não é. É exatamente, não é, esse declínio que nós temos, né, moral e de integridade, que nos mostra a nossa necessidade de salvação, né? Então nos apresentamos a Deus do jeito que somos. E aí recebemos o perdão de Deus. E além disso também recebemos uma coisa chamada regeneração. Como isso acontece?
quando eu entendo que Jesus Cristo foi crucificado, mas com ele também foi a minha velha natureza, o meu velho eu, né? Então eu não preciso mais viver esse karma de ser a mesma pessoa para sempre. O Senhor me proporciona a oportunidade de viver uma nova etapa da minha vida, porque Jesus Cristo tem um sangue tão eficaz que é capaz de remir os meus pecados, né? Mas também esse mesmo sacrifício é capaz de remover a causa primordial do pecado, que é o meu velho coração. Como está escrito em Ezequiel, eu retirarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne, e as minhas leis estarão impressas no seu interior, no seu coração, não é? Então nisso consiste a nova aliança, fazer com que o homem seja novo, mas novo de verdade, né? De dentro para fora. Então entendemos que o propósito de Deus não foi frustrado, porque Deus criou o homem, amou sua criação, já havia provido salvação, né? Muitas vezes isso nos dá um nó na cabeça, mas já havia o sangue de Jesus Cristo, ele já estava disposto a se sacrificar por nós. E em um momento da história, né, há 2000 anos atrás, Cristo sim, nascido de mulher, nascido sob a lei, né, não pecou, teve uma vida perfeita, carregou sobre nós os nossos pecados, né, nos deu libertação, nos deu cura e nos libertou do pecado. Ele nos liberta do pecado. Então, se nós cremos no plano de Deus, entendemos que o Senhor vai produzir um efeito completo na nossa vida, né? Além de nos perdoar, Ele vai nos regenerar e estaremos mais uma vez, né, encaixados nesse projeto de Deus que não se perdeu no Éden. Houve um percalço do pecado, né? Mas Deus, no seu amor, nos perseguiu e nos recolocou no seu abrigo, no seu aprisco, né? Basta que eu e você possamos dizer sim ao Senhor, que possamos nos arrepender, né? E vivenciar, né, uma verdadeira transformação e revolução de vida, né? Em nome de Jesus. Isso é algo acessível a mim e a você, e tenho certeza que se alguém aqui ainda não compreendia isso, o Espírito Santo vai completar a minha fala aqui, que foi só um ensaio, né? Deus vai continuar falando na sua vida, né? Você não vai ficar assim, você não foi condenado para ser como é para sempre, muito pelo contrário, nós fomos transformados e estamos em transformação, né? O Senhor nos coloca nesse processo, né? E o início de tudo isso é quando entregamos tudo para Deus e entendemos que o que poderia ser feito pelo homem já foi feito e está consumado. Glória a Deus por isso.